Sabe por que eu estou aqui sobre a garantia de Deus e a proteção de Deus? Porque assim Deus diz na palavra dele. E eu acredito na palavra de Deus. Eu estou aqui porque eu acredito na palavra de Deus, acredito em Deus. E não vou deixar de acreditar em Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. És tu dos nossos. Seja bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus. Ou adversário. Se for adversário, pelo nome e o poder do Senhor Jesus, eu ordeno que venha bater em retirada, cair por terra, cachoeira, mata virgem. Porque qualquer homem que se rebelar contra as minhas ordens e não obedecer às minhas palavras, em tudo quanto eu ordenar, será morto. Porque Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vós, quem sois? Que queres que eu te faça? O que te ajude? Cala-te e põe a mão na boca e vem conosco. Porque se não é por mim, é contra mim. E todo aquele que não ajunta comigo, espalha. Eu, porém, vos declaro que todo pecado e blasfêmia aos homens serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Não é igual dos políticos, que colocam um fardo pesado nas costas do coitado, do empresário, do trabalhador, das famílias, do pagador de imposto, e ele senta na cadeira de Moisés e não faz nada, não move um dedo sequer. Esses é que são os fariseus. É esses que nós temos que se libertar deles. Porque não é isso que Deus quer. Deus quer que nós viva bem, come o melhor desta terra, vive o melhor desta terra. Mas só eles é que estão vivendo e nós não tá.
Por isso eu estou aqui fazendo um convite para você que está assistindo. Você que vai assistir, assiste, mas assiste mesmo. E depois faz uma reflexão, coloca em prática. Vamos colocar em prática? Porque é o nosso país que nós precisamos salvar. Convida teu irmão, teu próximo, teu amigo, compartilha com todos. Vamos compartilhar essa ideia de salvar o nosso país, de salvar o nosso país. Porque aquele que não quiser, a justiça de Deus vai ser feita. Não se preocupe com aquele que não quiser, não, porque Deus vai fazer a justiça dele. Deus sabe o que fazer. É só nós fazer a nossa e deixar Deus agir na dele. Entregar na mão dele. Fala assim, Senhor, que seja feita a justiça do Senhor, se assim for. E ele vai fazer a justiça dele. Por quê? Nós devemos obedecer e atender o que ele está pedindo para nós fazer. O que Deus está pedindo para nós fazer? Fazer a reforma. Por que fazer a reforma? Porque o país tem 220 milhões de pessoas. 220 milhões de pessoas. Quantos milhões de desempregados? 20 milhões. É o que fala. Isso é o que fala. Mas será que a realidade é essa? E quantos milhões que tem estabilidade? Deve ser uns 20 milhões. Que está garantida a salvação deles. Está garantido o reino do céu. Está garantido a liberdade. Está garantido a justiça. Está tudo garantido para eles. E os outros 200 milhões? Tem alguma coisa que garante eles? Não. Como é que Deus vai garantir a nossa vida? É sério o que eu estou falando? Como que Deus vai garantir a nossa vida? Se nós estamos passando por dificuldade, por necessidade? Não tem como Deus fazer milagre não, gente. Assim não. Deus faz o impossível, mas nós temos que fazer o possível. Ele faz o impossível e nós faz o possível. O que é o possível para nós? Fazer esses 3 projetos para desenvolver o país. É difícil fazer esses 3 projetos, votar esses 3 projetos, justiça, administração e reforma fiscal. E o projeto de desenvolvimento. É difícil fazer isso para o país? Não é, não é. Para isso está lá os deputados, para isso está lá o senador, para votar, para pôr em pauta e votar, para eles garantir a próxima eleição deles. Porque se eles não fizerem isso, eles não vão garantir a eleição deles. Sim, não tenha medo, não tenha dúvida. Não sou eu que vou fazer justiça. Quem vai fazer é Deus. Quem vai fazer é Deus. Eu estou aqui enviado de Deus, falando com as palavras do Espírito Santo. Eu estou aqui falando com as palavras do Espírito Santo. Eu não estou blasfemando, não. Não. Eu estou sendo sincero. Mas só nós temos que fazer o possível para que Deus venha fazer o impossível. O que é o impossível? O país do jeito que está. Corrompido. Na destruição, na miséria. O nosso país está na miséria. Quantos estão aí dizendo miséria para lá, miséria para cá? Mas ninguém traz uma solução. A solução está aí, é 3 projetos. Só 3 projetos. Justiça,
reforma administrativa e um projeto de desenvolvimento, aonde essa reforma administrativa traz o fim da estabilidade. Tem que acabar com essa estabilidade. E isso está incluído no projeto de reforma administrativa. Quando se trata de administração, é zerar tudo que é gasto desnecessário. Fazer remoção. É, isso mesmo. E aí nós conseguimos fazer do nosso país um novo país e consegue dar condição de vida a toda a nação, com melhores condições ainda do que o que tem hoje. Melhora a educação, melhora a saúde, melhora a habitação, melhora a segurança, melhora tudo, tudo. Tudo melhora. Porque se você monta um projeto de justiça, aí a pessoa vai passar a obedecer à justiça. Porque ela sabe que se ela não obedecer à justiça, ela vai perder o trabalho dela. E se ela perder o trabalho dela, ela vai passar necessidade. Então ela não vai querer isso. A justiça é a estabilidade no trabalho, a obediência. Agora, você ter estabilidade e não obedecer à justiça e às leis, isso é abuso de autoridade. Isso é abuso. É abuso de autoridade. E não é isso que Deus fez. Não é isso. Não é. Está aqui. Não é isso. Ela tem que obedecer às leis, ela tem que obedecer à justiça, à Constituição. Porque se ela não obedecer à Constituição e às leis, ela não vai temer a justiça, ela não tem tremor pela justiça. Ela vai fazer o que ela bem entender, o que ela quiser. Então nós precisamos montar um projeto de justiça e acabar com a estabilidade, para tirar o país do buraco. Isso é agora, antes das eleições. Vamos fazer esse movimento agora. Não precisa ir para a rua, não precisa ir para lugar nenhum. É só cobrar do presidente, do Senado e dos deputados, e dos governadores, dos prefeitos. Cobrar. Se eles não fizerem, na eleição nós troca tudo. Porque aí vem gente que quer fazer. Tem gente que entende que precisa fazer. Tem gente que sabe que se não fizer isso, nada feito. É só isso. Mais nada. Não precisa brigar, não precisa matar, não precisa fazer tumulto, não precisa fazer nada. E eu estou aqui para isso. Sabe por quê? Porque eu estou com a Bíblia na mão. Eu faço oração para o meu país. Eu oro para o meu país. Eu oro pelas nossas autoridades, pelas famílias, pelos trabalhadores, pelos empresários. Eu falo com Deus. Eu falo direto com Deus. Eu sei todas as dificuldades que o país tem. Eu sei todas as necessidades que o povo tem. E aí eu pedi a Deus que me usasse para que eu pudesse chegar aqui e falar o que tem que ser feito. E é o que eu estou falando. O reino de Deus está aí, entre nós. O reino de Deus está entre nós. Está aqui na Bíblia, aqui, ó. O reino de Deus está entre vós. Vós quem? É nós. O reino de Deus está entre nós. É nós entender. Não é ir para o céu, não. É aqui, ó, aqui na terra. É só nós entender e respeitar o direito um do outro. O direito à vida, o direito ao trabalho, o direito à justiça,
o direito às leis, o direito de ir e vir, o direito a tudo. Porque só tem um Pai, Deus. Ele é o Pai. E Ele tem condição de dar tudo nós. Por que Ele abençoou o presidente da República? Porque Ele fala com o presidente da República através do Espírito. Porque Deus é um Espírito vivo, que importa que seus adoradores adorem Espírito e em verdade. Eu, como adorador dele, estou aqui em Espírito e em verdade, falando para o mundo, para as nações, para o nosso país, para toda essa nação. Assiste o vídeo e vê o que eu falei demais, ou o que eu falei de errado. Não falei nada. Falei com ele, eu falei com Deus. Falei o que eu falar, que venha do Senhor. Que o Senhor coloque as palavras na minha boca. Que quando eu falar, que não seja eu, mas sim o Senhor. Que assim como o Senhor me usa para falar, que o Senhor vem tocar com o teu espírito, aquele que ouvir, que ele venha ouvir e pôr em prática. Então, vamos pôr em prática, montar o projeto. Tem aí advogado, tem juiz, tem empresário, tem artista, tem político de peso aí, político que entende o que eu estou falando. Vem sentar comigo, vamos pôr o projeto em prática e colocar lá para ser votado, junto com o nosso presidente. Vamos chamar o nosso presidente na mesa e sentar todo mundo junto. Eu faço esse convite para vocês. Eu sei que vocês não vai querer fazer esse convite para mim, mas eu faço ele para vocês. Eu estou aqui disposto a falar tudo que tem que fazer, porque não vai ser eu que vou falar, não. Quem vai falar é Deus. Quem vai falar é Deus. E Ele vai falar. E vocês vão entender que é verdade. Vocês vão entender que é verdade o que Deus vai falar. Porque eu não estou aqui à toa. Não. Eu não estou aqui à toa. Eu estou aqui com Ele. Com Deus. Só Ele. Se alguém tem dúvida do que eu estou falando, vem aqui na minha casa e olha, se eu não moro aqui sozinho. Eu moro sozinho. Quando eu quero ir no monte, quando eu quero não, eu vou no monte 3 vezes na semana. Vou para lá, fico lá, converso com Deus, oro, busco, peço sabedoria, peço entendimento, porque eu quero a paz do nosso país, eu quero o bem do nosso país. E eu, buscando o bem para o nosso país, eu estou dando vida para todo mundo, salvando a vida de todo mundo, salvando a vida das autoridades, salvando a vida dos necessitados, do órfão, da viúva, do inocente, do encarcerado, principalmente os encarcerados, é a coisa que eu mais peço a Deus. E eu tenho tudo na ideia o que tem que fazer com os presos. Salva todos eles sem tirar uma vida. Todos eles vão ser salvos sem tirar uma vida. Acabou. É só montar o projeto de justiça. Acabou. Todos eles são salvos. Agora, sem justiça, não adianta. Eu faço esse convite. É o sacrifício que nós temos que fazer pelo nosso país. É o possível que nós temos que fazer, porque o impossível é Deus que vai fazer. O que é impossível para Deus? Nada, nada, nada. Ele é o Deus do impossível. Ele é Deus do poder, é Deus da justiça. É o Deus que dá a cura, dá a vida. Ele é tudo. É tudo. Por isso que eu estou aqui.
Porque não adianta ficar falando de Deus e não falar da solução. Se eu ficar aqui falando de Deus e não falar da solução, eu estou blasfemando. Eu estou aqui falando da solução, porque Ele está pondo palavra na minha boca. E eu não vim aqui para criticar ninguém, nem para denegrir o nosso país. Eu vim para salvação, porque é isso que Deus quer, que nós salve todos, porque Deus não tem prazer na morte, Ele tem prazer na salvação, na vida, na família, no homem. Deus ama o homem. Deus diz que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e a parte do seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem. Antes morará em lugar seco do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é o homem que confia em Deus, cuja esperança é Deus. Que tal nós colocar Ele como a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa justiça, o nosso refúgio, o nosso descanso e a nossa fortaleza no dia da angústia. No dia que nós estivermos angustiados, nós busca Ele, porque Ele conhece todas as nossas dificuldades, Ele sabe das nossas necessidades e das nossas fraquezas. Ele sabe tudo de nós. Agora tudo depende de nós, buscar Ele. Vamos buscar Ele? Vamos. Vamos abrir o nosso coração para Ele, entregar a Ele, falar com Ele, faz de mim um instrumento, faz de mim um novo homem, uma nova criatura, um novo filho. Eu quero te servir, eu quero te amar, eu quero te adorar. Esquece o homem, porque o homem não tem poder. Todo o poder que o homem tem é Deus que dá. Mas Deus também tira o poder do homem. Quantos homens que já tiveram no poder e Deus tirou ele de lá? Cadê ele lá? Cadê ele lá? Ele não está lá, porque Deus tirou. Assim como Deus dá o poder, ele tira. Por isso que eu estou falando, vamos deixar a justiça para que Deus faz. Vamos fazer a nossa parte. Levantar o projeto para desenvolver o nosso país. Acabar com essa picuinha, acabar com essa hipocrisia, com essa falsidade ideológica. Acabar com isso tudo. Vamos acabar com isso tudo. Porque Deus fez o homem à imagem e à sua semelhança, podendo ser o seu imitador, tanto em obra como em palavra. Opa, que exemplo bonito, hein? Mas só que o homem perdeu o exemplo que Deus deu. O homem deixou a palavra dele cair no chão, sendo que Deus não deixa a palavra dele cair no chão, e o homem deixou. O homem não tem mais palavra. Sendo que Deus faz todas as obras. Todas as obras Deus faz. E sendo que o homem não tem mais compromisso. Ele faz compromisso, mas não cumpre. Ele faz promessa, mas não realiza. E sendo que quem tem promessa na nossa vida é Deus. Só Deus tem promessa na nossa vida. Aí o homem vem achando que ele é Deus e faz promessa no nome de Deus e não realiza. Ele está afrontando a Deus. Ele está afrontando a Deus, desafiando a Deus. E é isso que nós temos que parar, de afrontar a Deus e desafiar a Deus. Nós temos que se tornar homens verdadeiros. Assim como Deus fez o homem.
e abençoou o homem e batizou com o próprio Espírito dele, que é o Espírito Santo. O homem tem que sair do mundo e viver pelo Espírito Santo, trabalhar pelo Espírito Santo, constituir família pelo Espírito Santo, fazer tudo pelo Espírito Santo, viver pelo Espírito Santo, morrer pelo Espírito Santo. Vamos sair do mundo. Olha o que Deus fez, falou, que o mundo já é do maligno. O maligno veio somente para matar, roubar, destruir e mentir. Porque ele é o pai da mentira. Mas Deus está aí para que nós tenhamos vida em abundância. Vida com alegria, com sabedoria, com entendimento, com paz, com amor, com justiça. Porque Ele é Deus. Ele é o professor dos professores. Ele é o pai da ciência, o médico dos médicos, o advogado dos advogados e o juiz dos juízes. Qual que é a dificuldade nisso? De fazer a vontade de Deus na nossa vida? Deus falou para nós deixar o mundo e viver para Ele. Mas nós temos liberdade de andar no mundo, porque Ele fez o mundo para nós andar. Agora só que nós temos que andar que nem homem. Andar pelo Espírito Santo. Não é andar pelo Espírito do mundo, não. Como se nós não tivéssemos que dar satisfação a Deus. Temos. No dia que nós morrer, todos nós temos conta a pagar. Mas quando nós vivemos pelo Espírito do mundo, essa tormenta doida que vive aí, essa tempestade doida que vive aí, essa falta de respeito, essa falta de entendimento, essa falta de sabedoria, é um atropelando o outro, é um tirando do outro, é um querendo ser melhor do que o outro. E ninguém é melhor do que ninguém, não. Nós somos tudo igual. Nós temos o mesmo sangue, a mesma carne, o mesmo osso, o mesmo físico. Só que estamos andando num espírito diferente. Cada um tem um espírito diferente. E é isso que está acabando com as vidas, acabando com as famílias, acabando com o homem. Se Deus é o Espírito Santo, vamos para a igreja. Vamos buscar Ele lá na igreja. Lá que é o lugar de buscar Ele. Lá que é o lugar de nós reconhecer o nosso erro, os nossos pecados. Se fortalecer no Espírito Santo, renovar no Espírito Santo, crescer no Espírito Santo, para quando nós morrer, a nossa justiça fica mais fácil. A nossa satisfação a Deus fica mais fácil. Aí você pergunta assim, mas eu vou para a igreja só quer dinheiro. É outro erro. Você já pensou numa coisa que eu não estou falando nisso? Você já pôs o dinheiro em primeiro lugar. Nós devemos ir para a igreja, mas não devemos pensar em dinheiro, não. Deus é misericordioso. Se você tiver dinheiro para dar na igreja, você dá. Se você não tiver, se você for de coração limpo, de mão limpa, e falar com Deus, falar, ô Pai, hoje eu não posso dar nada na casa do Senhor. Olha, Deus vai te abençoar, que no outro dia que você voltar lá, você vai poder dar muito mais do que o que você não deu. E aí você vai ver o poder de Deus na sua vida. Agora, quando você põe o dinheiro em primeiro lugar, que você fala assim, eu não vou lá na igreja, porque eu tenho que dar dinheiro. Aí você vai para o mundo. Aí chega lá no mundo, você vai para o botequim, você vai para o bar, você vai para a boate, você vai não sei para onde. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai gastar 10 vezes mais
10 vezes mais do que se você tivesse ido lá na igreja e dar R$ 1 lá na igreja. Se você der R$ 1 na igreja, Deus vai ficar feliz contigo. Porque não vai ficar feliz por causa de R$ 1, não. Ele vai ficar feliz por causa da tua presença, do teu respeito com Ele. Ele vai ficar feliz por você reconhecer a sua pequenez diante dEle. Reconhecer que Ele é o Pai. E aí, quando você sair de lá, você vai sair cheio do Espírito Santo, abençoado. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai para casa, vai ficar quieto dentro de casa, vai refletir tudo que você ouviu na palavra de Deus, e vai ser um homem abençoado por Deus. Você vai ser abençoado, porque é isso que Deus quer, abençoar todos, a família, o pai, a mãe, o irmão, o trabalhador, o empresário. Agora, quando você abandona Deus para viver no mundo, é isso que nós estamos vivendo aí. É isso que nós estamos vivendo aí. Você entendeu agora o que é a palavra de Deus na nossa vida? Porque Ele é a fonte de água viva, aonde nós podemos renovar na palavra dEle, renovar no amor dEle, no Espírito dEle, porque Ele é Deus. Ele é o Deus desconhecido, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Ele é o Senhor do céu e da terra, e que não habita em santuário feito por mão humana, não é servido por mão humana, como se de alguma coisa ele precisasse. Ele não precisa de nós, não. Não, Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Sabe por quê? Porque é ele que dá a vida, a respiração e tudo mais. De um só ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites de sua habitação. Nós somos limitados por Ele. Nós temos os nossos limites previamente estabelecidos por Ele. Mas aonde termina o nosso limite, começa o agir dEle. É pelo agir dEle que eu estou aqui, diante dessa câmara, diante do mundo, do nosso país, para que Ele venha agir em favor de todos nós. Quem sabe Ele me usando, no que eu estou falando, eu vou estar salvando a tua vida, salvando a tua família, salvando o nosso país, salvando o teu trabalho. Tudo depende do que entende, do que põe no coração. Muda o entendimento. Você vai ver o que é Deus na nossa vida, no nosso país, na nossa família, no nosso trabalho, em tudo. Muda o entendimento. Você vai ver o que é Deus. Depois que você mudar o entendimento, que você conhecer esse Deus que eu estou aqui falando dele, você não vai querer ir para o mundo nunca mais. E você vai lá no mundo, vai andar para tudo que é lado, mas a tua mente vai estar limpinha, purificada, santificada. Você vai ver o que quiser lá no mundo, que aquilo para você não vai resolver nada. Porque você passa a ser santo. Você é uma pessoa santificada. Quando você ouve a Deus e obedece a Deus e atende o que Ele fala. Atender é obedecer às ordens dEle, as leis, os mandamentos, os estatutos, a justiça. Isso é Deus. E eu vou ler uma palavra aqui que diz tudo que eu estou falando. Aí você vai entender o que eu estou falando.
O livro é Salmos 146. Salmos 146. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Olha, a palavra diz tudo. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Aleluia! Louva, ó, a minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipe, e nem nos filhos dos homens, e em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Quando sai aquele espírito do mundo, torna ao pó. Isso é quando ele morre. Quando ele morre. Porque quando você vive pelo Espírito Santo, está aqui na palavra de Deus. Você passa dessa vida para a segunda vida. Você tem a segunda vida. Agora, quando ele torna o pó, é aquele que sai o Espírito. Porque quando você morre, você vive no mundo, tem aqueles espíritos do mundo, você morre, você vai para debaixo da terra. Mas aquele espírito não vai, não. Aquele espírito não vai, não. Aquele espírito sai daquele corpo e vai para aquele que não tem, que está no mundo. Ele vai para outro corpo. Ele vai para outro corpo. Está aqui na palavra. É só entender a palavra que vai saber. Ele vai para outro corpo. Ele indo para outro corpo, ele já fortalece aquele que está lá. Aí, em vez de ser um, é dois. Em vez de ser um, é dois. Porque quanto mais fraco tiver o espírito da pessoa, o Espírito Santo da pessoa, mais o espírito do mundo é forte. Olha o que diz a palavra de Deus. Assim como o corpo é morto sem espírito, a fé sem obra também é morta. Por que que o homem do mundo anda irado? Porque ele não tem fé. Ele não tem fé, ele não tem espírito, ele não tem nada. Ele está ali através do espírito do mundo. É isso mesmo. Vamos para a palavra. E nesse mesmo dia perece todos os seus desígnios, porque o espírito do mundo é ruim. Aí os desígnios do homem é o quê? É prostituição, é furto, é assassinato, é tudo que é miséria. Isso é desígnio, que vem na mente do homem, é o espírito do mundo. É maldade, malícia. Então, quando você tem o Espírito Santo, você vai para casa, você só vai pegar a Bíblia, vai ler um pouco, vai fazer uma oração, vai deitar na tua cama, você vai pensar no teu compromisso, na tua responsabilidade, você vai pensar em fazer coisa boa para agradar a Deus, fazer coisa que você vai se tornar mais abençoado para Deus. Uma coisa é uma coisa e outra é outra. Por isso que existe dois tipos de homem no mundo. Aquele que tem o Espírito Santo e aquele que anda pelo Espírito do mundo. É isso que nós temos que tomar cuidado. Vamos para a palavra. Bem-aventurado aquele que tem Deus de Jacó, cuja a esperança está no Senhor, seu Deus. E isso é o que eu acabei de falar aqui agora. Que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Ele foi o único. E não teve secretário, não teve conselheiro, não aceita suborno e nem faz acepção de pessoas, de raça, de cor, de religião. Por quê? Ele é Deus. Agora o homem é que fica fazendo acepção do próximo, do irmão, excluindo. Não, gente, temos que mudar, temos que entender o que a palavra está falando. Que faz justiça
os oprimidos e dá o pão aos que têm fome. O Senhor liberta o encarcerado, o Senhor abre os olhos do cego, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo, o Senhor guarda o peregrino e ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Entendeu por que tem dois tipos de homem no mundo? Aquele que tem o Espírito Santo e aquele que anda pelo Espírito do mundo. O que tem o Espírito Santo, ele não envolve com coisa do mundo. Ele não envolve com coisa errada. Ele não fica falando coisa que denigre a imagem do próximo e nem das famílias, e nem do país, e nem das autoridades. O homem que tem o Espírito Santo, ele fala aquilo que Deus põe na boca dele, coisas que abençoam o próximo, ajudam o próximo, coisas que prosperam, coisas que vai ser abençoada. O homem que tem o Espírito Santo, ele não deseja o mal para o próximo, ele não quer o mal para o próximo, ele só quer o bem. É isso que nós temos que ver, é isso que nós temos que estudar mais a Bíblia, porque a palavra de Deus diz que o homem perde muito por não estudar as Escrituras e perde muito mais por não conhecer o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O poder de Deus é quando você é cheio do Espírito Santo. Tudo que você pega para fazer dá certo. Tudo que você vai fazer é abençoado. Tudo que você fala tem sentido, tem respeito. Aonde você passa, você é uma pessoa admirada. Aonde você chega é bem-vindo. Você sai, ninguém te maltrata. Por quê? Porque você é uma pessoa carregada do Espírito Santo, é uma pessoa abençoada por Deus, você é uma pessoa que Deus te protege, te dá proteção, te dá amor, te dá direção, te dá tudo. Deus te dá tudo. Por isso que nós temos que mudar o nosso entendimento a respeito da Bíblia. E isso nós temos que fazer agora. Aí você pergunta, mas por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque nós vivemos num país que nós falamos muito de religião, de cristianismo, aonde o nosso país, 95% das pessoas é cristão. Aonde o nosso país, 100% diz ser democracia, aonde a nossa Constituição é democrática, aonde as leis é democrática, aonde nós diz viver dentro da democracia, mas só diz, porque viver mesmo, nós estamos vivendo no comunismo, na iniquidade. Porque quem é que sabe o que é certo e o que é errado no nosso país?
Isso é iniquidade, comunismo. Na ideologia do homem é comunismo. E na Bíblia é iniquidade. Iniquidade é o que nós estamos vivendo. Aí você pergunta, mas mudar por quê? Sabe por quê? Porque nós temos um presidente que é cristão, que acredita em Deus, que apoia a Bíblia, apoia a igreja, apoia o cristão. E abaixo do presidente nós temos o exército, as forças armadas, que protege o nosso país e que está do nosso lado, junto com nós. Nós temos as polícias, os coronel de polícia, os coronel do exército, a maioria dos juízes, quase que a maioria dos advogados, os juristas de lei, os defensores da defensoria pública. Nós temos muita gente ao favor do nosso lado, só que eles estão calados porque depende do nosso entendimento, depende da nossa reação. Não está na hora de nós fazer um novo evangelho no nosso país, uma nova evangelização, abrir um novo entendimento na nossa mente e mudar, tirar tudo isso que está sendo prejudicando na nossa vida e glorificar esse Deus que é verdadeiro. Dar a esse Deus a glória, porque esse Deus que eu estou falando, ele não aceita a glória de homem e nem dá a sua glória a outro, nem a sua honra à imagem de escultura. Que toda glória seja dada a ele, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Porque só ele é digno de todo louvor e de toda adoração. E nós estamos adorando o homem que está maltratando nós. Nós estamos idolatrando o homem que está acabando com a nossa vida, acabando com a nossa família. Não está na hora de fazer um novo evangelho no nosso país? Porque a palavra de Deus diz, evangelizai toda criatura. Está na hora, essa é a hora de mudar o entendimento, porque o que nós já viveu não vale a pena viver mais. Você acha que vale a pena? Você gostaria de continuar vivendo do jeito que você está vivendo, se não houver um novo entendimento? Eu te pergunto, você que é cristão, você que é evangélico, você que é pastor, você que é líder de igreja, você que é padre católico, bispo católico, eu faço essa pergunta para todos. Não está na hora de nós mudar o nosso entendimento e saber o que é de verdade que nós temos que fazer no nosso país para que nós venha a ser libertados de tudo isso? Nós precisamos ser libertados, gente. Se não houver uma libertação de tudo isso, nós vamos sofrer muito. Agora, só que para nós libertar de tudo isso, nós temos que montar esses 3 projetos de vida. Isso é projeto de vida. Isso não é projeto de riqueza, não. É projeto de vida. Salvar vida, libertar vida, tirar esse país do buraco. Um projeto de justiça e um projeto de administração, uma reforma administrativa e fiscal e acabar com essa estabilidade e um projeto de desenvolvimento, que é o projeto que desenvolve o país, que investe em tudo,
infraestrutura, educação, saúde, tudo quanto há. Essa é a hora de nós mudar. Começar a sair para o país afora, pregando nas igrejas, nas praças, em tudo que é lugar. Pregar mesmo, levar o conhecimento à nação, levar o entendimento à nação. Eu estou aqui para isso. Se tem alguém interessado aí do outro lado, vamos pegar junto, vamos para frente. Nós monta um caminhão de som, um troço qualquer, nós grita no meio da rua, se preciso for. Mas fazer uma nova evangelização para renovar esse país, para reconstituir esse país, reconstruir esse país, fazer uma nova geração. Uma geração com mais entendimento, com mais sabedoria nas escolhas, nas atitudes, nas necessidades. Dentro desse evangelho, nós ensina os jovens o que é bom para a vida, o que eles têm que fazer para que eles tenham um futuro melhor, para que nós possamos tirar eles dessa vida, desse caminho errado que eles estão andando. Aí você pergunta, mas consegue? Consegue. Nós faz o projeto, bota em votação e o presidente executa e nós vamos para o evangelho. E nós vamos para o evangelho. Até o ano que vem está todo mundo evangelizado e esse país, ó, vai embora. Tudo depende do entendimento, do conhecimento, do querer fazer. O dinheiro que eles vão gastar com esse fundão eleitoral, eles deveriam dar para nós evangelizar a nação. Isso eles não querem. Sabe por quê? Porque senão eles perdem a eleição. Mas se eles não votarem esse projeto, eles vão perder a eleição do mesmo jeito. Que eu estou convidando todo mundo para nós fazer a nossa eleição esse ano, igual nós fez do presidente da República. Quem vai fazer a campanha vai ser nós, não é eles que vai fazer, não. Somos nós que vamos escolher a dedo quem vai e quem não vai. A palavra de Deus diz que nós temos que tirar o joio do meio do trigo. Essa é a hora, é a evangelização. Você que é empresário, você que é artista, você que tem muito dinheiro, vamos reunir o Brasil inteiro, todo mundo, fazer uma campanha, pastor, bispo, igreja, vamos evangelizar novamente o nosso país, que é o que o país precisa, é isso que precisa, inovar o pensamento, sair dessa iniquidade aí, dessa mentirada, tirar a atenção dessa mentirada, vamos colocar a verdade no lugar da mentira, aceitar a verdade, ouvir a verdade, praticar a verdade. É isso que nós precisamos. E eu estou aqui, como enviado de Deus, naquilo que Deus pôr na minha boca, eu vou falar. Não tenha dúvida, eu vou falar tudo que Deus mandar. Aonde Deus me mandar eu ir, lá vai eu. E não há Satanás que vai entrar no meu caminho. Não, não há. Porque Deus não vai permitir. Todas as forças do Satanás, Deus já tirou. Porque se Deus não tivesse tirado, eu não estava aqui falando. Deus já tirou. Ele não vai ter poder sobre a minha vida, não, porque a minha vida está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Somente crê e apoia. Vamos apoiar. Vamos renovar o nosso espírito com um novo espírito. Eu garanto para você que Deus vai fazer do nosso país uma nova nação, um novo país, uma nova família, um novo entendimento. Assim como tem Deus no céu, para poder dar sabedoria e entendimento
Nós temos Ele para abençoar o nosso país. Nós temos Ele para abençoar a nossa família, para fazer deste país um novo país. Fazer destas autoridades uma nova autoridade. Só que nós precisamos fazer o projeto de justiça, a reforma administrativa e fiscal, acabar com a estabilidade e o projeto de desenvolvimento. Porque se não acabar com a estabilidade, não adianta. Não tem dinheiro, o país não tem dinheiro, o país está quebrado, o nosso país está quebrado. O nosso país está quebrado. As autoridades não falam. Mas é só olhar aí, é só olhar que você vai ver que ele está quebrado. O dia que a gasolina aumenta, tudo aumenta. Tem que aumentar, tem que aumentar. Porque se não aumentar, como é que eles vão pagar as despesas? Então, é isso que nós temos que aceitar. Nós temos que aceitar a verdade. É isso que eu estou aqui falando, a verdade. Nós temos que aceitar a verdade. Agora, nós temos que ter atitude de montar um projeto. Projeto de vida, de salvação, de libertação. Que é o que a palavra de Deus diz. E é isso que nós temos que fazer. É para isso que eu estou aqui. Para que nós venha fazer isto. Porque as igrejas pregam que a vinda de Jesus está próxima. E ele é o noivo. E ele é o noivo. Agora eu te pergunto, aonde que ele vai achar a noiva no meio dessa bagunça? Ou você acha que ele vai vir nesse país bagunçado desse? Não. Eu posso te garantir, não. Sabe por quê? Porque ele me enviou para consertar. Ó, para nós dar uma consertada. A hora que tiver tudo do jeito dele, a hora que ele estiver sendo glorificado, a hora que ele for consagrado aqui no nosso país, aí o mundo inteiro vai vir em busca dele, porque o mundo vai saber que ele está aqui, o mundo vai saber que ele mora aqui, o mundo vai saber que ele é Jesus. Assim como ele deu a vida dele para salvar o mundo, ele está me usando para organizar a casa para ele, para organizar, porque se não organizar, ele não vai vir nunca. E aí nós vamos perder a nossa salvação, porque o reino nós já perdeu. O nosso reino está na mão das autoridades, do funcionalismo público, da estabilidade. Só eles têm o reino de Deus, que o reino de Deus está aqui no nosso meio, no meio de vós. Então, eles têm o reino de Deus e nós não temos. Então, vamos buscar o nosso reino? Vamos? Eu faço esse convite a todos. Quer ver? Olha o que diz essa palavra aqui. Olha o que diz essa palavra aqui. Esta parábola nos alerta sobre a realidade do céu e do inferno. Esta palavra alerta sobre a realidade do céu e do inferno. O inferno é lugar de tormenta. O inferno é lugar de tormenta. E o céu é lugar de consolo. Agora eu te faço a pergunta. O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo tormenta ou consolo? É lógico que é tormenta. Lógico que é tormenta. Porque ninguém sabe o que é paz. Ninguém sabe o que é prosperidade, ninguém sabe o que é justiça, o que é estabilidade, o que é amor. Então, por isso que eu estou falando que nós temos que abrir um novo evangelho no nosso país. Evangelizar tudo de novo. Porque, para quem quiser entender,
Eu vou explicar agora. E aí você vai entender. Você vai entender. Tudo numa casa, numa família, depende de quem? Da autoridade do pai, da mãe. Se o pai e a mãe não tiver autoridade, o que acontece? Agora vamos para uma empresa. Numa obra, lá tem uma obra construindo e lá tem um encarregado. Se o encarregado não tiver autoridade, o que acontece com a obra? Sabe o que acontece? O pessoal leva o material embora, joga fora, acaba com tudo e quebra a empresa. A empresa quebra. A empresa quebra. A mesma coisa, uma padaria. Uma padaria, se não tiver um gerente entendido, bem entendido mesmo, o que acontece? Ela vai fechar as portas, porque ninguém vai lá comprar nada. Porque toda hora que vai comprar não tem nada para vender. É a realidade. Assim é o país, gente. O país precisa de autoridade, de justiça, de lei. E o nosso país tem lei, mas não tem justiça, não tem autoridade. E aí? Como é que nós vamos glorificar a Deus desse jeito? Não tem jeito. Nós temos que evangelizar a nação, passar o ensinamento para a nação, que através da autoridade, aí nós vamos salvar tudo. Nós vamos salvar a família, nós vamos salvar a vida, nós vamos salvar o trabalho, um exemplo para o mundo. Só através das autoridades, com um projeto de vida, que é isso que eu estou falando. Justiça, a reforma administrativa e fiscal, tirar a estabilidade e um projeto de desenvolvimento. Um projeto de investimento para o país, para as autoridades, para poder investir na educação, na saúde, na habitação, na segurança, na infraestrutura, investir em tudo. E aí você vai ver que país não vai ter, que país não vai ter. Só está faltando vontade de fazer, atitude. Eu estou te convidando, vamos. Isso não precisa muito tempo, não. É pouco tempo. Nós temos aqui a mídia, a internet. Olha como que Deus foi maravilhoso. Olha como que Deus foi maravilhoso. Até a internet Deus usou o homem para poder montar. Sabe para quê? Para fazer o evangelho dele mais fácil. Para divulgar o evangelho dele mais fácil. Para abrir o entendimento da nação mais fácil. Fica tudo mais fácil. Com vídeo igual esse que eu estou fazendo aqui, se todo mundo usar a mesma mente, o mesmo coração, o mesmo entendimento, rapidinho nós evangelizamos esse país, tudinho, nós botamos esse país, lá em cima. Aí nós vai para as igrejas, acaba com essa separação, acaba com isso tudo, porque Deus é um só, Ele é Espírito. Ele não tem placa de igreja, Ele não tem igreja separada, Ele não tem igreja católica, Ele não tem igreja de crente, Ele não ama igreja, Ele não ama religião, não. Ele ama a igreja, que somos nós somos a igreja. Olha o que diz a palavra dele, que o nosso coração é o altar, o corpo, a igreja, a casa, a santa morada dele, o trabalho que nós faz,
é a glória dele. Sabe por quê? Porque ele é glorificado no nosso trabalho. Ele não é glorificado quando nós faz coisa errada, não. Ele só é glorificado no nosso trabalho. Sabe por quê? Porque ele diz que nós temos que comer o pão do suor do nosso rosto. Então isso significa que nós temos que glorificar ele no nosso trabalho. A nossa família é a honra, a imagem e semelhança dele. Por quê? Porque ele fez o homem a imagem e a semelhança dele, podendo ser o seu imitador, tanto em obra como em palavras. Só que a falta de entendimento é tão grande que o homem está deixando de cair a palavra dele, está deixando de assumir o compromisso dele, e querendo glorificar a Deus. Não glorifica. Sabe por quê? Porque Deus não aceita a glória que vem do homem e nem dá a sua glória a outro, e nem a sua honra à imagem de escultura. O homem está querendo tomar a glória de Deus, como se ele pudesse tomar, como se ele tivesse poder para tomar. Não tem, não tem. Ele não tem poder. Sabe por quê? Porque Deus fez o homem e deu autoridade ao homem. Mas Deus não deu ele o poder de tomar aquilo que é do próprio Deus. Não deu. Porque assim como Deus dá autoridade, ele tira a autoridade. Quando o homem pensa que vai enganar a Deus, ele já ficou sem a autoridade dele. Ele vai passar vergonha. Igual tem muitos aí que já estão passando vergonha. Igual já tem muitos aí passando vergonha. Por quê? Porque Deus tirou a autoridade dele. Acabou. Aquele, meu filho, só se ele se reconhecer que Deus é maior do que ele, que Deus tem maior poder do que ele, que Deus é tudo e que ele não é nada diante de Deus, e falar com Deus: ô Senhor, faz de mim um novo homem, uma nova criatura, um novo filho. Aí sim, aí Deus vai lapidar ele. Vai ser feita a justiça de Deus na vida dele. E ele vai ser um novo homem, uma nova criatura, um novo filho. Agora isso depende do coração dele, porque a autoridade ele já perdeu. A palavra de Deus é só entender. Não precisa ter muita dificuldade, não. Só entender. Então nós vamos tomar um novo rumo para o nosso país. Quem assistir esse vídeo, quem agradou, vamos entrar na roda. Vamos salvar o nosso país. Vamos convidar as autoridades. Eu faço um convite a todas as autoridades, desde o presidente da República até o vereador. Não importa a qualificação. Se é um juiz, se é um advogado, se é um promotor de justiça, se é um jurista, quem for, o empresário, um servente de obra, um pedreiro, um carpinteiro. É o nosso país, aonde nós vamos deixar o futuro dos nossos filhos garantido, porque amanhã nós vamos morrer. E do jeito que está aí, os nossos filhos vai virar o quê? Vai virar o quê? Então nós temos que ter atitude para nós mudar o nosso país. Aí você pergunta: mas mudar com quem? Com esse presidente que está aí. Com esse presidente que está aí. Com ele. É só votar o projeto. O que precisa é votar o projeto. Votou os projetos de vida, acabou. Cada um vai saber o que fazer. E todos vão... Eu faço a minha parte, você faz a sua, o presidente da República faz a dele, o deputado faz a dele, o senador faz a dele, cada um fazer a sua. Porque se ficar esse jogo de empurra, um tirando do outro,
um empurrando para o outro. Não vai fazer, não. Agora, se os deputados, os senadores, os governadores, os prefeitos não quiserem entrar, vamos entrar nós, a nação. Nós, a nação. Porque com nós está Deus. Com ele está só o poder e o dinheiro. Mas o dono do dinheiro, o dono do ouro, o dono da prata, e que abençoa a prosperidade, está com nós. Está com nós. Ele pode tudo. E essas autoridades aí que estão lutando contra o país, contra a nação, contra o povo, não pode nada. Isso aí Deus tira o poder deles, ainda tira tudo que eles têm. Tira tudo, que a justiça de Deus não é cega. A justiça de Deus é certa. Porque Deus é vingador. Vai ter aquele que não acredita que Deus é vingador, mas Deus é vingador. E ele vinga. Principalmente quando é pedido em oração. A vingança dele é feia, é feia. Não pensa você que você não vai perder nada não, que você vai perder tudo. Tudo. Tudo que você enganou o povo, você vai perder. Por isso eu estou te fazendo um convite. Se arrepende. Busca Deus, pede o perdão e fala com Deus. Eu quero ajudar a salvar o meu país. Eu quero ajudar a salvar a nação. E olha para os necessitados. Olha para os enfermos. Para os encarcerados. Para os inocentes. Para os trabalhadores principalmente. Se você tiver condição de oferecer uma vaga de emprego para o trabalhador, já aproveita e faz isso. Oferece ele. Dá a ele aquela vaga de emprego. Se ele não tiver com o que comer para trabalhar, dá ele uma cesta básica. Ó, nós já vai começar por aí, levantar o nosso país. Tudo depende do nosso coração. Não é de ficar apontando dedo um para o outro, não. Porque apontar dedo é fácil. Criticar é fácil. O difícil é fazer, é estar no lugar daquele que está fazendo. Então vamos mudar o entendimento. Ao invés de nós criticar, vamos todo mundo fazer para o país, para a nação, para as famílias, para os trabalhadores. Vamos mudar o nosso entendimento. Quem sabe a partir do nosso entendimento nós mudamos o mundo também. Aí você pergunta, por que mudar o mundo? Porque se nós mudar, o mundo também vai querer mudar. Quem é que não quer viver o que é bom? O que é melhor? Quem é que não quer viver o que Deus quer na nossa vida? Todo mundo quer. E se nós mudar o nosso entendimento, mudar o nosso país, nós vamos conquistar investidor para o nosso país. Nós vamos conquistar investimento melhor para o nosso país. Nós vamos poder vender o nosso produto com mais facilidade. Sabe por quê? Porque o nosso produto passa a ser abençoado por Deus e não de corrupção, de iniquidade. Nós vamos vender uma coisa sagrada, abençoada por Deus e não uma coisa condenada. E assim, além de nós ser abençoados, o mundo vai ser abençoado através de nós. Porque tudo que eles comprar de nós vai sair daqui abençoado. E nós abençoando este alimento que vai sair daqui abençoado, vai chegar lá, vai abençoar a casa deles, vai abençoar a família deles. É assim que a palavra de Deus segue. É assim que Jó fazia. É assim que Salomão fazia. Davi, Abraão, o próprio Jesus, Paulo, Jeremias, Isaías, Oséias, Malaquias. Nossa, tantos. Tantos. Agora é entender a palavra. Se não entender a palavra, não tem como fazer.
Nós precisamos entender a palavra, fazer pela palavra, praticar pela palavra, obedecer a Deus. E agradar a Deus em tudo que nós fizermos, em tudo. Vamos deixar o erro, por acaso, por acontecimento. Eu estou fazendo esse convite. Se assim for aceito da sua parte, vamos para o movimento, sem briga, só na paz, só na paz. Para que assim seja feita a vontade do Senhor Jesus. Nós não precisamos matar ninguém, nós não precisamos brigar com ninguém, nós não precisamos excluir ninguém. Nós vamos abençoar esses que estão aí perdidos, esses que estão aí na contramão. Nós vamos trazer eles para o nosso lado, abençoar todo mundo. É isso que Deus quer. Nós vamos abençoar o inimigo. Nós vamos buscar o inimigo para o nosso lado. Não vamos bater nele, não vamos brigar com ele, não vamos matar ele, não vamos fazer nada, nada. Aonde nós chegar, todos têm que ser abençoados. Tem que ser evangelizado. Ele tem que entender que Deus é com ele assim como é com nós. Ele tem que entender que Deus vai abençoar ele assim como abençoou nós para estar ali. Nós não chegou lá à toa, não. Nós chegou lá porque Deus abençoou. E assim Deus vai abençoar eles. Assim como Deus perdoa o nosso pecado, perdoa o dele também. Porque Deus é o Pai. Ele é o único Pai. E todos nós temos que ter esse entendimento. Temos que saber que só Deus é digno de fazer justiça e de perdoar. De dar uma nova vida, um novo lar, um novo entendimento, uma nova família, uma nova oportunidade. Só Deus, porque Ele é o Pai, é Ele que dá a vida, a respiração e tudo mais. Ele é o dono do ouro e da prata e abençoa a prosperidade. Sabe por quê? Porque Ele é amor, Ele é justiça, Ele é paz. Se não houver amor, não haverá justiça. Se não haver justiça, não haverá paz. Como que nós podemos ter paz? Vivendo na tormenta, na iniquidade, na tempestade. Não vamos ter paz nunca. Então, para nós ter paz, nós temos que evangelizar. Tem que fazer um novo evangelho. Não adianta querer chamar ninguém para ir para a igreja, para ir para isso, para aquilo. Se a pessoa vai na igreja e não sabe o que vai fazer. Ela vai na igreja e sai da igreja e não sabe o que tem que fazer da vida. Então nós temos que fazer um novo evangelho, evangelizar o país, evangelizar a nação, as famílias, os trabalhadores, pois está tudo aqui o ensinamento. É só seguir, é só fazer a vontade de Deus, que tudo será abençoado. Pelo nome e o poder do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque assim determinou o Senhor de todos os exércitos, dizendo: assim como eu pensei, assim sucederá. Assim como eu determinei, assim se efetuará. Este é o desígnio que se formou concernemente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque assim determinou o Senhor de todos os exércitos. Quem, pois, invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, fará voltar atrás? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo que o homem pode ser é agraciado pela graça e a misericórdia do Senhor. Porque ser agraciado pela graça divina é algo maravilhoso, extraordinário. Nós somos remidos pela graça, abençoados pela graça, protegidos pela graça, curados pela graça.
escolhidos pela graça e salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o justo. Ele mesmo é o nosso Salvador. Oh, glória! Aleluia, aleluia, aleluia. E os vossos olhos verão e direis que o Senhor será engrandecido além do limite de Israel. O filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu tremor? Porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos às minhas súplicas. E o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males, porque o Senhor dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada de coração, e ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar aquele que lhe agrada a Deus, ao Senhor Jesus. Oh, glória! Aleluia, aleluia! Que assim seja feita a vontade do Senhor Jesus, se assim for, eu entrego nas mãos dele a minha vida, a minha casa, a minha família, o nosso país, as nossas autoridades, as famílias, os trabalhadores, os empresários. E agradeço ele por eu estar aqui diante do mundo, diante do nosso país. Na frente dessa câmara, eu agradeço ele por tudo que ele é na minha vida, na minha família, no meu país e em toda essa nação. Principalmente pela honra de estar aqui glorificando a ele. Porque isso é glorificar a Deus. Isso que eu estou fazendo aqui é glorificar a Deus. Ele está sendo glorificado na minha vida. Sabe por quê? Porque tudo que eu falei, eu tenho certeza que você vai gostar. Você vai entender. Você vai querer pôr em prática ou vai pôr em prática. E pôr em prática, Deus está sendo glorificado. Está sendo glorificado. Sabe por quê? Porque você estava no caminho errado e reconheceu que esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. Sabe por quê? Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Agora vamos entender que caminho nós podemos andar se não for pela direção dele. E se não tiver a proteção dele, então que está pior ainda. Que verdade nós poderíamos falar se não ouvir a verdade dele, se não falar pelas palavras dele, pelos conselhos dele, porque ele é maravilhoso em conselho, ele é grande sabedoria, riquíssimo em misericórdia. É pela misericórdia dele que eu peço a ele, que ele venha ouvir todas as nossas súplicas, as nossas orações, o nosso clamor, e abençoar a nossa casa, a nossa família, o nosso país e toda essa nação. Na saúde, no amor, na prosperidade, na família, para que nós possamos alcançar a estabilidade com paz, com amor, com justiça e comer o pão do suor do nosso rosto. E continuar morando nessa terra maravilhosa que nós moramos, que isso aqui é uma maravilha, esse país. Esse país está desse jeito por causa da nossa falta de entendimento. Mas nós vamos mudar isso. Tenha fé no Senhor Jesus, que nós vamos mudar. Para a honra e a glória do Senhor Jesus, nós vamos mudar. Porque ele é a fonte de água viva. Ele é a fonte de água viva. Que vida nós poderíamos ter se não for pela justiça dele, pelo entendimento dele, pela sabedoria dele? Que vida! Por quê? Porque ele é Deus.
Ele é o dono da justiça, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. Então vamos entender qual que é a vida que nós temos, que nós precisamos fazer para ter a vida que ele vai dar para nós. Nós temos que obedecer isso, entender e obedecer e pôr em prática, para que nós venhamos a viver a vida que ele tem para nós. Porque ele é a fonte de água viva. A fonte de água viva é isso aqui, ó, a palavra. Aonde que nós podemos renovar todos os dias o nosso entendimento, a nossa sabedoria, para nós entender as dificuldades da vida, da família, do trabalho e discernir o melhor, sem prejudicar o irmão, sem prejudicar o próximo, e fazer tudo aquilo que for do agrado dele, para o louvor dele. Aonde nós podemos renovar no Espírito Santo. Todo dia de manhã, quando você levanta de manhã e faz aquela oração, você se renova no Espírito Santo. Você chega em casa, agradece ele restaura na saúde, no amor, na família, no Espírito Santo. Quando se acordar de manhã para levantar, para trabalhar, ele restabelece no entendimento, na ordem e na justiça, que é aquilo que é certo. Ele vai te dar sabedoria para você fazer aquilo que é certo. E você vai para o serviço feliz, para fazer o que você tem que fazer. Sabe por quê? Porque você vai chegar lá no serviço, você sabe o que tem que fazer. E todo mundo que olhar para o seu serviço vai falar contigo, que parabéns, que serviço bem feito, que amor que você tem pelo serviço. Isso é glória para Deus, isso é glorificar a Deus. Sai desse espírito do mundo, sai desse espírito de maldição, de destruição, de pobreza, de avareza, de miséria, de contenda. Vamos para o Espírito Santo. Vamos viver pelo Espírito Santo. Nós pode andar no mundo inteiro. Ó, não tem problema. Você pode ir aonde você quiser. Aonde você quiser ir. Mas pelo Espírito Santo. Sem doutrina. Pelo Espírito Santo. Você pode ir no mercado, você pode ir na loja, você pode ir na padaria, você pode ir no campo de futebol, aonde você quiser, mas pelo Espírito Santo, no comportamento de homem, no comportamento de família, no comportamento de mulher. É assim, Espírito Santo é isso. No comportamento de um homem que tem compromisso. Quando o outro homem olhar para a sua cara, vai falar assim, olha, esse é o homem mesmo. Esse tem compromisso. É isso que Deus quer. Que nós sejamos uma família unida. Todos por um só. Deus. Não é igual o mundo diz. O mundo é que fala assim. Aqui é assim. É cada um para si, Deus por todos. Não, é mentira. Nós temos que viver todos por um. Deus. Não é cada um por si, não. Nós temos que viver todos por um. Deus. Eu te ajudo, tu me ajuda. Eu ajudo o meu vizinho, eu ajudo o meu próximo. Ajudar não é tirar a sua camisa e dar para ele, não. Uma palavra. Às vezes não é a camisa que ele quer uma palavra. Dá a ele aquela palavra que ele precisa. Ajuda ele através de uma palavra. Às vezes com uma palavra você salva a vida dele, ajuda ele. Agora não é acabar de empurrar para o buraco, não. Não é acabar de afundar ele, não. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos uma família, que todos nós alcancemos a posteridade, viver a salvação, ganhar a vida eterna ao lado do Senhor Jesus,
junto do Senhor Jesus, porque Ele é o Pai. Que maravilha, né? E assim, eu desejo que a paz do Senhor Jesus seja com o nosso país, com toda essa nação, principalmente com as nossas autoridades, com as famílias, com os trabalhadores, com os empresários. Assim como o Senhor Jesus me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo, que pelo Espírito Santo seja protegido o nosso país, as nossas autoridades, as famílias, os trabalhadores, os empresários. E renovado com todas as forças pelo Espírito Santo, a cada manhã, e restaurado na saúde, no amor, na família ao anoitecer, e restabelecido no entendimento, na ordem e na justiça do Senhor. E lembra que o país só pode levantar se tiver autoridade, justiça e homem para fazer. E nós vamos fazer esses 3 projetos. Justiça, reforma administrativa e fiscal, acabar com a estabilidade e o projeto de desenvolvimento. Quem assistir esse vídeo, quem ouvir esse vídeo, eu peço, comunique-se com o presidente da República, porque ele será o candidato nosso. E nós vamos fazer esse país levantar junto com ele. Ele e os deputados e o senador que está lá em Brasília. Todos aqueles que estiver do nosso lado, que seja bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus. Agora, aqueles que não estiver do nosso lado, que for do contra, pelo nome e o poder do Senhor Jesus, eu ordeno que venha bater em retirada, cair por terra, cachoeira, mata virgem. Porque Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. E eles não é mais do que Jesus e não é mais do que Paulo. É um homem igual eu. A única diferença minha para eles é que eles é autoridade do país. E eu estou aqui como enviado de Deus. Aí nós vamos ver a justiça de Deus na vida de cada um. Na minha e na deles. Vamos ver de que lado que Deus está. E aí eles vão sentir a mão de Deus, ó. Então, antes que Deus ponha a mão em cima, se arrependa. E passa para cá e vamos levantar o nosso país. Se arrependa, conversa com Deus, porque não sou eu que vou te perdoar, não, porque eu não sou digno. Só quem é digno de perdoar e fazer justiça é Deus. Então, faça a tua reflexão com Deus, que só Deus vai te perdoar de tudo que você vem fazendo e fez na vida. E eu só vou pedir a Deus para te abençoar nas minhas orações. E eu garanto para você que Deus vai te abençoar. Porque tudo aquilo que eu peço a Deus, assim Deus tem feito. Assim Deus tem abençoado. Assim Deus tem escutado as minhas orações. Por isso que eu estou aqui. Então, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço tudo, por tudo. E que a glória de Deus seja na nossa vida, no nosso país, em toda essa nação. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Bendito é o que vem. Em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Oh, glória.